Você já parou para pensar como que a gente faz comparações todo santo dia? A gente faz as comparações na maneira proporcional e a gente entende essa questão da proporcionalidade de uma maneira fácil no dia a dia. Por exemplo, a gente diz assim, que teve um desconto de 30%. Porcentagem é proporção e razão? Sim, meu jovem padawan, proporção é usado todo santo dia. E razão, a mesmíssima coisa. Tá comendo um pedaço de pizza, dividiu lá o chocolate com alguém, dividiu o salário com alguém, tudo isso é razão em proporção. Vem cá que eu te explico melhor o que é essa bendita razão em proporção que cai tanto em vestibular, no Enem, em todos os outros cantos que você precisa saber. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos para nossa aula sobre proporção e razão. Nessa aula, a gente vai começar a falar sobre razão. Razão que vem do latim ratio, que significa medir, juntar, calcular. Mas que, na verdade, quando você vê, ouvir ou escutar essa palavra, uma coisa tem que vir na sua cabeça. Razão, na matemática, nada mais é que divisão. Vamos lá para a lousa que eu vou explicar para você melhor como que isso funciona. A gente vai falar aqui dois números A e B com B diferente de zero. Vamos chamar isso de razão de A para B, o quociente da divisão, o resultado dessa divisão. Lembrando que tem vídeos aqui explicando por que esse B tem que ser diferente de zero. Isso é uma indefinição na matemática. Não existe nada que está dividido por zero, até porque se você não tem ninguém para dividir, então não tem por que usar essa operação, né? Razão é exatamente isso, meu povo. Você tem uma divisão. Quando você fala de fração, razão, divisão, você está falando exatamente a mesma coisa. Em proporção, a gente vai dar nomes especiais para essa divisão. A parte de cima, a gente vai chamar de antecedente e a parte de baixo, consequente. Pelo amor de Deus, uma coisa que você tem que aprender nesse exato momento é: importa sim a ordem que você faz essa conta. A maioria dos problemas acontece na razão em proporção quando você inverte isso, e hoje a gente vai tirar isso da sua cabeça. Você usa a razão em proporção todo santo dia. Por exemplo, quando você fala assim, aquele carro estava 80 km por hora, ou seja, a cada hora aquele carro estava andando 80 quilômetros por hora. Daí você vai lá na sua aula de química ou de física e tem lá a palavrinha densidade. O que é densidade? Densidade é a massa de algo dividido pelo volume. E muita coisa vai ter o seu metros por segundo, quilômetros por segundo, força por área, todas essas coisas que tiverem essa barrinha aí é razão, está funcionando uma divisão ali. Simbora então pegar alguns exemplos para você ver que a gente usa razão no dia a dia. Deveríamos usar mais razão, se é que você pegou a piadinha. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? E se você não está acostumado com essa ideia de razão, e mesmo se você está acostumado, você vai fazer certinho a partir desse vídeo? Faça um esboço, escreva, rabisque a sua prova, rabisca bastante que isso ajuda. Quantas vagas eu tenho? E quantos candidatos são? São 200 vagas e são 1.600 candidatos. Qual é a pergunta? Quantos candidatos há para cada vaga? Então, coloco aqui em cima os candidatos e aqui embaixo eu coloco as vagas. Lembra, se você fizer inverso não dá certo. Não no enunciado só apenas, mas principalmente na pergunta final. Porque o seu professor, eu conheço, deixa aqui. Eu conheço o professor de matemática. Eu sei como que é. Quando a gente está com ódio do povo, a gente sabe de fazer o aluno chorar. Candidatos por vaga. Então, preste atenção, não é vaga por candidato, ok? Então, vamos lá. Vou dividir tudo aqui por 200, ou vou cortar, como você gosta de fazer.
16 dividido por 2 até ontem era 8. 8, o que é? Na verdade, é assim que ficou, né? Porque eu dividi tanto em cima como embaixo por 200, sobrou isso daqui. Ou seja, para cada uma vaga, eu tenho 8 candidatos. É isso que é razão. Você tá entendendo? É isso que é razão. Que bom que você entendeu agora. Por favorzinho, tá? Olha lá um jogador bonitão, bombadão, treinando o futebol. Ele deu 14 chutes ao gol, só que ele só acertou 6. Qual é a razão? Tá aqui no exercício. Qual a razão do número de acertos para o total de chutes? Vai lá, querido, quantos chutes ele deu? Quantos gols ou acerto ele fez? São 14 chutes, são 6 gols. A pergunta tá perguntando assim, ó, número de acertos pro total de chutes. Quantos acertos foram? Foram 6. Qual é a quantidade de chutes? É 14. Usando a proporção, que você vai aprender ainda a fazer isso, né? Se eu dividir tanto embaixo como em cima pelo mesmo número, 6 dividido por 2 até ontem era 3, 14 dividido por 2 até ontem era 7. A cada 7 chutes, 3 ele acertava. É difícil? Exige só um esforço a mais, mas não é difícil. Vamos para o exemplo 3. Numa sala de aula, nós temos 25 alunos, meninos, e 15 nós temos alunas, meninas. Qual que é a razão entre meninas e meninos? Eu não falei para você que o professor de matemática gosta e sabe como fazer o aluno chorar? Meninos, meninas. Quantos meninos são? São 25. Quantas meninas? São 15. Mas o que o bagaceiro perguntou? Quantas meninas têm uma proporção com meninos? Então é isso, é bem nessa hora aqui que a gente erra. Então é só você dividir aqui, simplificar. Simplifica em cima por 5, embaixo por 5. 15 dividido por 5 até ontem era 7. 25 dá 5. Então, proporcionalmente é a mesma fração. Se você dividisse isso daqui, daria 0,6 e isso você saberia que seria 60%. Ó, porcentagem! Não falei pra você que porcentagem é razão e proporção também? Deixa para um próximo vídeo que eu vou explicar bonitinho pra você como que funciona. Gente, é isso. Não tem mais o que ficar falando, alongando. Razão, divisão. Principalmente na parte final, você vai tomar um cuidado enorme. Toma cuidado enorme, um cuidado enorme para não errar. A parte da proporção vai ficar para o próximo vídeo, que eu vou falar daqui a pouco. Coloco aqui embaixo o link. E lembra-se, se você for embora e não der um curtida, um compartilhado, mas uma mão sai assim, pega você pela tela e puxa. Compartilha, curte e entre para minha página, que é a página mais linda que tem de matemática. Gostou? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre proporção. Te espero lá, um beijo, até daqui a pouco. Maratona e tem bastante vídeo.